Bom, pessoal, agora nós vamos começar a discutir sobre um assunto bastante interessante, que é muito usado principalmente nas engenharias, chamado de estática. Então vamos lá, começando com a ideia de estática. Para pensar em estática, eu tenho que pensar primeiramente um negócio chamado de equilíbrio, tá? Equilíbrio. O que seria equilíbrio quando eu penso na física, tá? O equilíbrio na física, nós vamos pensar em duas maneiras. Ele pode ser um equilíbrio, tanto um equilíbrio estático, quanto o equilíbrio dinâmico, certo? Então pode ser o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático, eu vou pensar no quê? No corpo em repouso. Certo? Já o equilíbrio dinâmico, eu vou pensar num corpo que está fazendo um movimento circular e uniforme, tá certo? Perdão, é um corpo com movimento constante, sempre com o mesmo vetor velocidade. Então aqui, velocidade constante, tá? CTE é constante, beleza? Então tá, equilíbrio então pode ser esses dois. Nós vamos começar a primeira parte, para podermos entender um pouco melhor. Vamos pensar no equilíbrio estático, tudo bem? Começando com o equilíbrio estático, então. Vamos lá. Primeira parte de equilíbrio seria equilíbrio estático. Isso aqui é muito usado nas engenharias. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é o equilíbrio de um ponto material, tá? Então vamos lá. O equilíbrio de um ponto material. Se eu penso em equilíbrio de um ponto material, o que eu vou pensar? Bom, se ele é apenas um ponto, eu não vou pensar na rotação dele. Esquece que ele gira, porque é apenas um ponto. E o equilíbrio de um ponto material, então, o que acontece? É necessário que a soma de todas as forças seja igual a zero. Então, o que eu preciso? É necessário para o equilíbrio de um ponto material, estático no caso, tá? É necessário que a soma de todas as forças seja igual a zero. É necessário que a soma de todas as forças que atuam no corpo se anulem. Ou seja, seja igual a zero. O que seria isso, professor? Bom, vamos pensar lá, começando. A ideia é a seguinte, imagina que eu tenho um corpo aqui, qualquer um ponto material. Ponto material é quando eu posso desprezar as dimensões de um corpo em relação a algo, certo? Então imagina que eu tenho uma força atuando aqui, uma força F1, aí eu tenho uma força F2 aqui, aí eu tenho uma força F3 aqui, aí eu tenho uma força F4 aqui, aí eu tenho uma força F5 aqui. Como seria ela em equilíbrio? Seria o seguinte, que a resultante das forças, que é F1 mais o F2 mais mais o F5, que no nosso caso parou no F5, é necessário que a soma de todas elas dê igual a quanto? Igual a zero. Como aqui está escrito em forma de vetores, então vou colocar um vetor nulo. Tá bom? Então seria isso. A condição necessária para ter um equilíbrio então, de um ponto material é simplesmente que a soma de todas as forças que atuam sobre ele seja igual a zero. O que isso garante? Isso garante que se o corpo está em repouso, ele permanecerá em quê? Em repouso. Então isso garante que seu corpo está em repouso, ele permanecerá em repouso. Em repouso. Mas lembrando que isso para um ponto material, beleza? Para um ponto material. Se for um corpo extenso, tem que pensar em mais uma coisa, beleza?
Vamos lá, continuando. Aí, agora, outra coisa importante, o que seria então? Vamos lá, vamos relembrar um pouquinho sobre vetores, tá? É bem simples a ideia. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um vetor aqui tem um ponto qualquer, tá? E eu vou colocar que tem algumas forças atuando sobre esse ponto. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma força aqui, empurrando esse corpo que está aqui para lá, certo? Aí eu vou colocar que eu tenho um outro vetor, por exemplo, aqui, tá? Eu vou chamar esse de F1, chamei esse de F2, e agora eu vou colocar um vetor F3 para poder cancelar esses. Vamos lá? Eu quero só colocar 3 forças para poder cancelar. Vamos entender e vamos relembrar um pouco, ó. Aqui eu tenho um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 para cá. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Eu tenho quantos aqui para a esquerda? 1, 2, 3, 3 para a esquerda, 3 para a direita. Concorda que 3 para a esquerda com 3 para a direita desse cancelaram? Cancelou, não cancelou? Porque eu tenho 3 esse aqui que está para a esquerda e eu tenho 3 aqui para a direita. 3 para lá com 3 para cá, cancelou, não cancelou? A intensidade? Beleza. Agora para cima, aqui eu tenho 1, 2, 3. E aqui eu tenho quantos para cima? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 3 com mais 6 dá quantos para cima? 9. Eu preciso de quantos para baixo para cancelar? Preciso de 9 para baixo. Então, 1 quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, seria esse vetor até chegar aqui, ó. Vamos entender o que aconteceu agora? Olha lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 para cima. Esse aqui eu tenho quantos para cima? 1, 2, 3. 6 com 3, 9. Quantos para baixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! Perceberam que cancelou? Vertical, cancelou com esse aqui. Horizontal, cancelou esse com esse. Tá, agora o que a gente pode perceber? Vou chamar isso aqui de F3. Tá certo? Isso aqui é um caso em que a resultante das forças é igual a quanto? A resultante das forças ali é igual a 0. Ou posso colocar em forma de vetores. Professor, como que eu posso provar isso aqui? Vamos lá? Olha a ideia como ela é bastante simples, tá bom? Nós vamos usar muito isso. Eu vou colocar aqui um ângulo aqui, vou chamar de um ângulo alfa. Eu vou chamar esse ângulo que está aqui beta. E eu vou chamar esse ângulo aqui gama. Alfa, beta e gama. Seguinte, eu tenho pela lei dos senos, tá? Vou escrever aqui para vocês. Lei dos senos. Ou também chamar de regra de Lamy, tá? Alguns livros vão chamar assim. Que eu posso fazer o quê? Vocês concordam que o F1, ele tem o gama desse lado, ele tem o beta do outro, não tem? Quem é que não está do lado dele? O alfa, não é? O alfa é o oposto ao F1, concordam comigo? Então eu posso dizer que o F1 está para o seno do ângulo oposto. Quem que é o ângulo oposto ao F1? Aquele que não faz fronteira? Alfa. Assim como o F2, eu tenho de um lado o gama, eu tenho do outro lado o alfa. Quem que não faz fronteira com ele? O beta. O beta é o oposto, não é? Então, assim como o F2 está para o seno do ângulo oposto. Quem que é o ângulo oposto ao F2? Beta. Mas também eu posso colocar o quê? Que o F3 está para o seno do ângulo oposto. Quem que é o oposto ao F3? Alfa desse lado, beta do outro. Quem que é o oposto? Que não faz fronteira? O gama. Assim como o F3 está para o seno de gama. Beleza? Então tá aqui. Podemos escrever isso. Tá certo? Tá, beleza. Agora, uma coisa que eu acho bastante interessante é se eu aplicar a lei dos polígonos aqui, olha o que vai acontecer e é bem bacana também. Observe o seguinte, eu vou desenhar esse vetor, tem 9 quadradinhos aqui, certo? Eu vou desenhar esse vetor aqui de novo, então, ele, ó, 9 quadradinhos para baixo. Então, vou colocar aqui 9 quadradinhos para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, eu desenho aquele vetor aqui do lado.
Certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Agora eu vou pegar e colocar um vetor na origem do outro. Agora eu vou pegar, por exemplo, não importa a ordem, tá? Tanto faz a ordem, vocês viram isso aí lá atrás. Vou pegar agora, por exemplo, o vetor F2. O vetor F2 é isso aqui, não é? O vetor F2, então, tá assim, ó. Pegar esse aqui e copiei o vetor. Esse é o vetor F2. Tá? Igualzinho isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, coloquei um vetor na origem do outro. Tá certo? Esse era o F3, correto? Esse aqui é o nosso F2. Observe que para completar, se eu pegar esse aqui, vai fechar exatamente, ó. Ele tem 3 para a direita e 6 para cima, ó. 3 para a direita, saindo daqui, ó. Imagina saindo daqui. 1, 2, 3 e subiu quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, fechou exatamente aquele vetor. Ó, daqui para cá e daqui para cá. Perceberam? Então esse aqui é o nosso F1. Tá, o que tem de interessantes aqui? Sempre que quando eu pego e vou colocando um vetor na origem do outro vetor, tá? Coloquei então aqui na origem do outro, na origem do outro. E eles se fecharem exatamente, como se fosse um ciclo, eu tenho que a resultante das forças é sempre igual a quanto? A 0, tá certo? É sempre igual a 0. Então a resultante das forças aqui é igual a 0. Tudo bem. Agora o que eu vou fazer? Eu sei que a resultante das forças aqui é igual a 0. Tá. O que nós temos? Eu vou chamar esse ângulo aqui, oposto ao F1, vou chamar de A. Eu vou chamar esse ângulo oposto ao F2, esse aqui, ó, que está oposto ao F2, eu vou chamar ele de B. B. E o ângulo oposto ao F3, que não faz fronteira com ele, tem o A e o B aqui, né? O que não faz fronteira com ele, eu vou chamar de C. Tudo bem? Tá, agora eu vou aplicar a lei dos senos, que nós aplicamos aqui para esse caso, vou aplicar aqui. Como que fica daí, professor? Olha só como que fica. O F1 está para o seno do ângulo oposto. Quem que é o ângulo oposto ao F1? Vamos lá? Eu tenho o B aqui, eu tenho o C aqui. O oposto é o A. Então o F1 está para o seno de A. Assim como o F2. O F2 eu tenho o C de um lado, eu tenho o A do outro. Quem que não faz fronteira? Ah, o B. Assim como o F2 está para o seno de B. Certo? E o F3? Quem que não faz fronteira? Tem o A de um lado, o B do outro. Quem que não faz? C, né? Assim como o F3 está para o seno de C. Opa, olha o que a gente chegou. A mesma ideia que nós tínhamos aqui em cima. Aí talvez você esteja pensando, professor, mas tem uma coisa de errado aí. O que que é? É o seguinte, ó, quando eu somo alfa, gama e beta, eu tenho 360 graus. Correto? Sim. E quando eu somar A, B e C, eu tenho que vai dar 180. Então não deveria estar certo isso igual a isso? Claro que pode. Por que que pode ser verdadeiro isso? Vamos supor, esse F1, quem que está para ele ali? O alfa. O seno de alfa é exatamente igual ao seno do valor de A. Senhor, mas como poderia ser verdade isso? Dá um exemplo? Sim, ó, pensando no alfa. Faz de conta que o alfa é quanto? 120. Vamos dar um exemplo que ele seja 120 graus. Se o seno de, aqui seno de 120, que é o alfa que eu falei, quanto teria que ser o outro? 60. Então o valor desse A aqui seria 60 graus, porque o seno de 120 é igual ao seno de 60. Tá certo? Então isso é verdadeiro. Eu posso colocar aqui o seno de beta é a mesma coisa que quem aqui? Olha aqui quem está embaixo do F2, seno de beta. Quem está embaixo do F2, o B. É a mesma coisa que o seno de B. Por exemplo, olha o beta. Faz de conta que esse beta é 150 graus. Quanto teria que ser o B? É o quanto falta para 180. Quanto que falta? 30. O seno de 50, ou 150 é igual ao seno de 30 graus. Certo? Mesmo valor. Agora o último que faltou é quem? O seno de gama, que é quem não faz fronteira com F3. Quem que não faz fronteira com F3 ali naquele triângulo? É o C. É a mesma coisa que o seno de C. Certo? Então, se vocês pensarem dessa maneira, tá tudo certo também. Pode ser assim ou
pode ser assim, certo? As duas maneiras estão corretas. Tá, agora nós vamos pegar e vamos começar a aplicar isso num exercício. Vamos colocar o exercício aqui, ó. Vamos dar um exemplo disso aqui, aplicado, tá bom? É bastante simples. Vamos imaginar esse primeiro caso, que eu tenho aqui, imagina o teto, tá? E eu tenho fixo aqui, uma cordinha para cá, uma corda aqui e um bloco descendo aqui. Então, ali é o teto, tá bom? Eu vou colocar ângulos aqui, vou colocar valores de ângulos. Aqui eu vou colocar que o ângulo, por exemplo, é 30 graus, faz de conta. Aqui é 60 graus. Se aqui está formando um triângulo, aqui só pode ser quanto? 90 graus. 90 graus, beleza? Tudo bem. Agora eu vou começar a fazer o seguinte. Eu quero saber quanto que é a tração nessa corda. Vou chamar essa corda de uma corda 1. E vou chamar essa corda de 2. Eu quero saber quanto que é a tração na corda 1. E eu quero saber a tração na corda 2. Como que eu encontro a tração na corda 1 e como que eu encontro a tração na corda 2? Né? Como que a gente faz isso? Eu tenho um peso aqui. O peso eu vou ter que dar. Faz de conta que o peso ali é igual a 100 newtons. Beleza? Peso igual a 100 newtons. O que nós vamos fazer? Vamos colocar as forças que estão atuando no sistema. Vamos lá? Eu tenho quem puxando para baixo esse peso? Peso. Tem o peso dele puxando na vertical para baixo. A reação do peso está no centro da Terra, puxando a Terra para cima, não é isso? Tá. Mas para que ele não desça, tem uma tração aqui, não tem? Uma tração para cima, que é essa tração aqui, ó. Certo? Eu tenho uma tração aqui. Concorda que a tração necessariamente tem que ser igual ao peso? Para ficar em equilíbrio? Então, se o peso é 100, necessariamente a tração tem que ser quanto? 100 newtons. Então, essa tração é 100 newtons. Vocês concordam comigo, então, que eu tenho uma tração que puxa para cá? Isso aqui, que é devido ao peso. Então, tem uma tração puxando para cá. Qual é que é essa tração? Esses 100 newtons. Tá certo? Então, quanto que é a tração aqui? Nós conhecemos e a intensidade dela é de 100 newtons. Tá. Agora, eu tenho uma tração puxando isso aqui tudo para baixo, não tem? Mas concordam comigo que se eu não tivesse isso daqui, não viria para cá essa corda? Se não está vindo, é porque tem uma força para cá. Certo? Essa tração aqui nessa corda eu vou chamar de uma tração 1. Agora, se eu não tivesse essa corda, não iria tudo para lá? Iria, né? Se não foi, é porque tem o que aqui? Tem uma tração para cá, que é a tração 2, que é o que ele quer saber, o T1 e T2. Tá certo? Beleza. Agora, como que a gente faz para terminar isso aqui de maneira bem rápida? Ó, vamos lembrar da ideia? Olha só, o que eu queria mesmo? O que eu preciso para terminar? Eu preciso saber os ângulos que nós temos aqui, né? Ó, entre as forças. Qual o ângulo que eu tenho entre essas duas e essas duas, não é? Então vamos lá, vamos usar essa ideia aqui agora, beleza? Vamos aplicar aqui. O que a gente faz? Olha só como é bastante simples. Se eu vou traçar uma reta na horizontal só para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá bom? Vocês concordam que se aqui é 60, aqui necessariamente só pode ser 60? Né? Se aqui é 60, aqui só pode ser 60 graus. Aqui é 60. Aqui é quanto? A horizontal com a vertical? 90. Não é 90? Então vocês concordam comigo que daqui até aqui é quanto? 90 com mais 60 dá quanto? 150 graus. Beleza? Então tá. Olha esse, ó. Aqui e esse aqui. Eu tenho que aqui é 30 graus. Necessariamente aqui só pode ser quanto? 30 graus também. Aqui que ângulo que tem a horizontal com a vertical? 90, não é? Então, qual é o ângulo entre essas duas forças? Daqui até aqui. Qual o ângulo que nós temos daqui até aqui? 90 com mais 30, dá quanto? 120. E aqui? Esse e esse. Que ângulo que nós temos entre essa força T1 e o ângulo T2? E a força T2? Quanto que é? 90 graus, não é? Vou até escrever aqui.
90 graus. Voltando aqui, olha só o que a gente aprendeu. Nós temos aqui que o F1 está para o seno do ângulo oposto, o F2, seno do ângulo oposto, o F3, seno do ângulo oposto. Não era essa a ideia? Vamos aplicar a mesma coisa ali. Vamos lá? Olha só como é simples. O T1 está para o seno do ângulo oposto. Quem que é o oposto? Eu tenho 90 de um lado, eu tenho 120 do outro. Quem que é o oposto ao T1? 150. Então o T1 está para o seno de 150 graus. Assim como... Agora eu posso pegar qualquer uma delas. Eu vou pegar aquela que eu conheço, que é essa aqui. Assim como o peso, que é 100 newtons, né? Que isso aqui é equivalente ao peso, né? Posso chamar de como se fosse peso. Assim como o peso está para qual ângulo? Qual que é o oposto a ele? 90 graus, né? Eu tenho do lado 150, do outro lado eu tenho 120, o oposto sendo de 90 graus. Certo? Que é igual a... É interessante colocar no meio quem você conhece, tá bom? O T2, quem que é o oposto ao T2? Eu tenho de um lado T2, eu tenho 90, eu tenho 150. O oposto é 120, né? Assim como o T2 está por seno de 120 graus. Beleza? Montamos. Perceberam que foi a mesma ideia, não é? Aí eu posso fazer o seguinte. O T1 está para o seno de 150. Eu posso ver quanto falta para 180. Eu posso fazer isso na função seno. Quanto falta para chegar no 180? 30. É a mesma coisa que o seno de 30 graus. Assim como o peso, que é 100, que ele me deu ali no enunciado, seno de 90, seno de 90 é 1. Então, está para 1. Assim como T2 está para seno de 120. Falta quanto para 180? Falta quanto? Falta 60, não é isso? Se falta 60, é a mesma coisa que o seno de 60 graus. Eu posso fazer isso com a função seno, beleza? Agora, para nós terminarmos, olha só o que nós vamos fazer. Vou pegar e vou fazer esse aqui do lado. Como que vai ficar? Seguinte, o seno de 30 vai para lá multiplicando. 1 vezes T1, T1. 100 vezes seno de 30. 100 vezes o seno de quanto? 30 graus. Então, ficou T1, 100. Seno de 30 não é meio? Meio não é 1 sobre 2? Posso simplificar 100 por 2, dá quanto? 50. Tração é dada em que unidade? Newtons. Então, achamos o T1, não achamos? Beleza. Agora, como que eu descubro o T2? Para descobrir o T2, fazer aqui do lado. Vou mudar a cor de giz. O que nós temos? T2 vezes 1, T2. 100 vezes seno de 60. Então, T2 é igual a 100 vezes raiz de 3 sobre 2. Simplifica esse com esse, 50 raiz de 3. Mais 50 raiz de 3 o quê? Tração, qual a unidade? Newtons. Então, com isso, nós encontramos o T1 e nós encontramos o T2. Certo? O ponto material que nós consideramos é esse pontinho aqui, tá? O equilíbrio de um ponto material, tá certo? Isso aqui é chamado de regra de Lamy, tá certo? Ou também lei dos senos. Tem outras maneiras de fazer por decomposição. Decompõe o T1, decompõe o T2 eixo X, eixo Y, porém ele tem um pouquinho mais de trabalho, tá? Você tem um pouquinho mais de dificuldade, tá? Demora um pouquinho mais. Mas vamos ver como que fica. Vamos aplicar um desse bem rapidinho. Aplicando por decomposição agora, tá certo? Olha só como é bastante tranquilo. Vamos imaginar o seguinte, ó. O segundo exemplo. Segundo exemplo, vamos imaginar que eu tenho um bloco apoiado sobre uma superfície. Aí eu tenho uma cordinha aqui, tá? Eu tenho um peso aqui. E ficou assim. Aí tem uma cordinha saindo aqui, que está presa a uma parede. Certo? Beleza? Só isso. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar e vou colocar o peso aqui. Vou inventar que esse peso, 100 newtons. Tudo bem? Eu vou colocar que aqui eu tenho um ângulo de 60 graus.
Aqui, eu tenho que dizer no enunciado, vou dizer que é 90 graus, tá? E eu tenho quem aqui atuando nesse corpo? Ele tem um peso, tá? Ele tem um peso aqui, que eu desconheço esse peso. Porém, eu sei que o coeficiente de atrito que tem entre ele e a superfície é 0,5. O coeficiente de atrito entre esse bloco e a superfície é 0,5. Está tudo em equilíbrio estático, está tudo em repouso. Beleza? Tá? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos lá, começando, tá? O G é 10, tá? Vamos considerar o G 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Beleza. Como que eu encontro as trações, então? A tração aqui. E como que eu encontro o peso aqui, né? Como que a gente consegue fazer exercício para terminar ele? Vamos lá? É bem tranquilo, ó. Eu quero descobrir o peso e eu quero descobrir quanto que é a tração ali. Beleza? Vamos lá, vamos começar então. É bem rapidinho para fazer aqui, tá? Quem que eu tenho para cá? Força de atrito que está atrapalhando, lembra? Eu tenho para baixo o peso, puxando ele. E eu tenho para cima quem? A força normal. Tá? Eu tenho quem puxando para cá? Eu tenho a tração puxando para cá, correto? Essa tração é a mesma tração que puxa para lá, porque concorda que a tendência dele era vir para cá? Se não veio para cá, é porque tem uma tração para lá. Certo? Beleza? Então tem uma tração para lá. Concorda que o T1 tem que ser igual à força de atrito? Isso aqui é igual à força de atrito. Concorda? Por que tem que ser igual? Porque se T1 for maior que a força de atrito, ele vem para cá. Se a força de atrito fosse maior que T1, ia ser um milagre. Ele ia para lá. Né? Então não tem nem sentido, né? Eu tenho quem puxando aqui para baixo devido a esse peso? Eu tenho uma tração que devido a esse peso seria quanto? 100 newtons. Certo? Vou chamar isso aqui de T3. E eu tenho uma tração para cá, porque a tendência dele não era ir para lá. Eu tenho aqui um T3. Certo? Aí o que eu falei para vocês? Vamos fazer por decomposição ou por Lamy, tanto faz, você escolhe o jeito que quer fazer, tá? Por decomposição, você poderia colocar o quê? Se aqui é 60, tá? Aqui seria quanto? Aqui seria o T3x, concordam? E aqui é quem? É o T3y, certo? Se aqui é 60, aqui seria 90, aqui seria quanto? 30 graus. Beleza? E agora como que a gente faz? Por decomposição. Poderia fazer de outra maneira, né? O que nós sabemos? Concordam que a vertical tem que ser igual à vertical para cima? Ou seja, o T3y necessariamente tem que ser igual a quem? Ao T3 para baixo. Perdão. Vamos mudar aqui para T2, tá? T2. Então, o T3y tem que ser igual a quem? Para baixo? Ao T2. O T3y, ele está com ou sem o 30 graus do lado? Está 100. Então é o T3 sem o 30 graus do lado. Que é igual ao T2. Mas quem que é o T2? 100. Então é T3 vezes, quanto que é o 100 de 30? Meio. Que é igual a 100. O 2 vai para lá multiplicando. Quanto que é o T3? T3 é 200 newtons. Descobrimos T3? Descobrimos. Agora como que a gente acha a força de atrito? Quanto que é o peso, né? O que a gente faz? Vê se vocês concordam comigo. T3x igual ao T1. O T3x, a horizontal para a direita, igual a horizontal para a esquerda. O T3x está com ou sem o θ? Com. É o T3 com o 30 graus do lado. E o T1 é quanto? O T1 é quem? É a força de atrito. Quem que é o T3? 200. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Quem que é a força de atrito? É μ vezes a normal, não é isso? Então vamos usar para a gente terminar. Esse com esse simplifica. 100 raiz de 3 igual μ, que é 0,5, vezes a normal. A normal não é igual ao peso? Normal é igual ao peso. Ou seja, quanto que é o peso? 100 dividido por 0,5, que vai dar quanto? 200 raiz de 3 newtons. Então, nós descobrimos o peso e nós descobrimos o T3. Beleza? Era isso. Valeu. Continue com a gente. Um grande abraço. Vamos lá.